Deus, graças e paz. Tudo bem com vocês? Eu quero dar graças a Deus pela vida do casal ali atrás. Essa semana eu estava procurando por vocês, estava perguntando, cadê o pessoal? Né? Meu irmão, Deus lhe abençoe, viu? Um grande abraço. Glória a Deus. Vamos ao que interessa? Abra aí a sua Bíblia, por favor. Em Atos, capítulo número 16, versículo de número 5, aliás 6. Amém? Atos 16, versículos, começando do 6. Amém? Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, diga impedidos, pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, cortaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Amém? Podem sentar. Essa passagem, às vezes, é um pouco intrigante e até contradizente, porque como pode o Espírito de Deus impedir alguém de pregar a palavra? Nós temos falado aqui já uns 2 ou 3 cultos a respeito de que tudo que nós precisamos é de uma. Olha, eu vou pedir aos diáconos que cultos de quinta e terça-feira tragam um café, um sopão para cá para o pessoal comer, que o pessoal está meio fraco. Né? Palavra. Precisa de uma palavra, né? Diz isso com força, com fé, com determinação. Nós precisamos de uma palavra, porque uma palavra nos direciona. Nós dependemos completamente do Espírito Santo de Deus. E o Espírito nos revela a palavra, e a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quer dizer, Ele nos direciona, Ele nos guia. E nós precisamos ter esse entendimento e depender do Espírito Santo. Então observe que Paulo estava com Silas e com Timóteo, e eles estavam fazendo missões. E desejaram, Paulo colocou no coração ir para um local. E o Espírito de Deus não deixou. E ele pensou em outro local. Queria ir para a Ásia, depois queria ir para a Bitínia. E o Espírito Santo o proibiu. Mas diz que ele ia pregar a palavra. E foi proibido. Queridos, é importante que a gente medite a respeito disso. Porque nós fizemos uma aliança com o Senhor, entramos no seu reino
E precisamos entender que Ele é soberano, Ele é o Rei, Ele é o Senhor de todas as coisas, e nós somos sujeitos à vontade dEle. Paulo entendeu isso. Paulo desejava fazer a obra de Deus, mas a obra de Deus, sem Deus estar, não adianta. Muitas pessoas estão fazendo a obra de Deus segundo a sua própria vontade. Só que eles vão e Deus não vai aonde Ele não mandou você ir. Ele não vai junto. A gente precisa entender. Paulo espera no Senhor, busca o Senhor, e Deus lhe dá uma visão. Ele teve uma visão espiritual de um jovem chamando, clamando para ir para Macedônia. Aquele era o centro da vontade de Deus para a vida daqueles 3 homens. E eles imediatamente tomaram a decisão de ir e foram para lá. Chegaram na cidade de Filipos. E ali começaram a anunciar o evangelho na beira de um rio. E as coisas começaram a fluir, a acontecer. Pessoas foram se rendendo ao evangelho do Senhor. A obra começou a prosperar, porque era a vontade do Senhor. Então Paulo agora tinha um direcionamento. Ele agora estava sendo conduzido pelo Espírito segundo a vontade do Pai. O próprio Jesus, em João capítulo número 4, João capítulo número 4, diz que Jesus, ele ia para Jerusalém, e ele tinha que passar em Sicar. Sicar é um povoado de Samaria, mas esse tinha, era porque era uma ordenança do Pai, porque eles não passavam por lá. O judeu não tinha comunhão com o samaritano, não comungava com o samaritano, passava por outro caminho, mas não passava por esse lugar. Mas a palavra diz que Jesus tinha que passar por lá. E Jesus encontra uma mulher prostituta na beira do poço de Jacó e começa a ter um diálogo com aquela mulher. E aquela mulher reconhece que Jesus é o Senhor. E através daquela mulher toda uma cidade se rende aos pés de Jesus Cristo. Mas quando Jesus está ali, os discípulos chegam, eles tinham de comprar comida. E eles chegam com a comida e dizem: mestre, aqui está a comida. Jesus disse: existe uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Porque tudo que Jesus fazia, tudo que ele falava, era o que o Pai lhe ordenava. Ele não falava por conta própria, ele não andava por conta própria, ele era completamente sujeito à vontade do Pai. Que o conduzia era o Espírito Santo. Ou não? Ou Jesus não tinha o Espírito Santo? Tinha ou não? Quando ele foi batizado nas águas, veio sobre ele o Espírito. Então nós precisamos entender que nós não temos mais vontade própria. Não temos mais. E nós precisamos renunciar à nossa vontade para viver a vontade do Senhor. Eu conheço uma irmã, até esses dias ela esteve em Salvador, está no interior, e ela dizia comigo: ô irmã Magno, nunca mais você me chamou para fazer a obra, e a gente ia para centro de recuperação em tantos lugares. Aí eu chamei, liguei: olha, nós vamos para o centro de recuperação. Ah, não vai dar porque eu vou tirar umas fotografias. Digo amém. Aí liguei a segunda vez: ó, amanhã a gente está indo. Ah não, porque eu tenho um compromisso. Aí eu liguei a terceira vez: ah não, não vou poder porque não sei o que, não sei o que. Digo: minha irmã, você não quer fazer, você não quer, você falou, mas você não quer. Você já tem os seus projetos, já tem os seus planos, e muitas pessoas estão assim, cria seus planos, seus projetos, não apresenta a Deus, não pergunta se é a vontade de Deus.
se Deus realmente tem propósito naquilo, se Deus está conduzindo para aquilo, toma as próprias decisões, não consulta Deus, ou se consulta, não espera uma resposta, porque Deus tem 3 respostas para nos dar: sim, não, espere. Mas acontece que quando nós consultamos a Deus, normalmente nós queremos ouvir o sim, porque no nosso coração já está decidido, já decidimos, estamos consultando porque queremos aquilo, então a gente já decide, eu quero. Só que às vezes diz, não, mas isso não vai ser bom para você, não é? Ou é não. Só que a gente não gosta de ouvir o não. Paulo ouviu 2 vezes: não vá para Bitínia, não vá para Ásia Menor. Sim, Senhor, se eu não vou para Bitínia nem para Ásia Menor, o que eu faço? Vai orar, vai buscar a direção, vai esperar em Deus para ouvir a sua voz e seguir a orientação dele. Irmão, Deus é tão tremendo. Eu tive uma experiência semana passada tão forte. Fechamos um negócio lá na empresa que eu trabalho, de um volume alto, e a pessoa responsável pela compra lá falhou. Olha o que acontece. Aí eu tinha que assinar de forma virtual o contrato. Só que um dos itens, ele pegou a minha proposta, que foi mandada em PDF, e adulterou a proposta. Eu não sei como ele conseguiu fazer isso, mas ele fez. E ele botou para que eu desse um visto também na proposta. Mas o Espírito de Deus, ele é tremendo, ele é lindo. E aquilo eu não sabia de nada, mas eu estava inquieto. E eu comecei a ler parte por parte, ler. Quando eu cheguei na proposta, eu disse, isso aqui não foi a gente que escreveu. Estava lá, escrito. Sabe quanto dava isso? Quanto deu isso? R$98 mil. E se eu assino, quem ia estribuchar era eu. Mas o Espírito de Deus não deixa seus filhos enganados. O Espírito de Deus é lindo demais. Ele abre os olhos do nosso entendimento. Ele nos faz enxergar além. E é por isso que nós precisamos consultá-lo e depender dele. Precisamos depender do Espírito Santo. E às vezes, quando vai tudo bem, parece que fica tão fácil, né? Agora, e quando vai tudo mal, como é que a gente consegue ouvir e obedecer a Deus? Se você está no meio de um vendaval, tudo está dando errado, tudo está difícil, está muito complicado, você não sabe o que fazer. E o que fazer quando você não sabe o que fazer? Eu já fiz essa pergunta aqui. O que se faz? Eu não sei o que fazer com tanto problema na minha vida. O que eu faço? O que eu faço? Começar a orar. Aleluia, glória a Deus. Amém, está vendo aí? É isso aí, buscar a Deus e esperar só nele. Esperar em Deus, buscar até ter a resposta. O Senhor deu uma palavra para Paulo. Paulo anunciou o evangelho no mundo da época, e Deus falou para ele assim: Paulo, é necessário que você se apresente a César. Quem gostaria de receber uma palavra dessa? César era mais ou menos o presidente da Coreia do Norte. Você gostaria de ser apresentado para ele? Hein? Irmão, ele ama tanto crente. Todos que chegam lá, ele manda matar. Ele ama crente demais, manda tudo para o céu, irmão. Crente não vai para o céu? Chegou lá, ele manda para o céu. Tudo para o céu. Ele ama crente. Não pode ver um que manda matar. César. Mas o Senhor disse assim, Paulo, você vai se apresentar a César. Paulo é preso.
E aí começa a perseguição dos judeus, dos irmãos, para que ele fosse executado. E quando o negócio apertou muito, Paulo disse: olha, eu apelo para César. Aí envia Paulo para Roma. E Paulo vai para Roma. E nesse trajeto, nesse caminho, existe uma grande tempestade, um grande vendaval. Mas Paulo, ele tinha uma palavra, um direcionamento. Era o Senhor que tinha dito que ele iria se apresentar. E olha o que acontece aqui. Abra sua Bíblia em Atos, mais para frente um pouquinho. Atos 27. A partir do versículo de número, vamos pegar o 19. Eles estão aqui no meio de uma tempestade, um grande vendaval de dias, tudo nublado, não tinham boa visibilidade, se perderam, não sabiam onde estavam, não é? Agora estavam à mercê da própria sorte, aquelas pessoas, porque Paulo estava nas mãos do Senhor. Paulo não estava só. Paulo estava debaixo de uma palavra. Paulo estava debaixo de um direcionamento. Então, se nós estamos debaixo de um direcionamento, pode vir o vendaval que vier, pode vir a perseguição que vier, o Senhor vai nos guardar e vai nos livrar e vai fazer nos chegar onde Ele prometeu que nós chegaríamos. Aí ele diz assim, ó: no terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrelas, por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Perdeu, não via mais solução, não achava mais saída. Imagina, irmãos, é difícil enfrentar uma luta em solo firme. Você pisando firme aqui, está no solo, é difícil. Imagina você em alto mar, sem saber onde você está, porque havia uma tempestade jogando o barco para onde eles nem sabiam, e não tinha visibilidade, não via estrelas nem sol, não via estrelas de noite nem sol durante o dia, não via nada. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham bom ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá de modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Agora Paulo está ainda mais confiante, porque havia ali uma segunda confirmação. Mesmo aqueles homens não tendo ouvido o seu conselho, não tendo sido prudentes, terem se precipitado em sair fora do tempo, ainda assim Deus estava guardando todos eles por causa da vida de Paulo. Deus estava protegendo, em meio a todo aquele vendaval, aquela tempestade. Deus libera uma palavra: nenhum de vocês se perderão. Então você
que tem medo de perder um dos seus queridos, da sua família. Eu quero lhe dizer que o Senhor te deu uma promessa. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então tome posse dessa palavra, porque é para você, e os da sua casa estão protegidos, assim como Deus protegeu todos aqueles que estavam naquele barco em que Paulo estava navegando. Nós temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida. Nós temos uma promessa de Deus para a nossa casa. E Deus, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Nós precisamos receber e confiar, e entender que quem vai fazer a obra é Ele. Quem vai convencer o Espírito Santo não sou eu nem você. Às vezes a gente quer fazer o papel do Espírito Santo, não é? Às vezes a gente quer fazer o papel do Espírito Santo, só que nós nunca vamos conseguir. Aliás, a gente atrapalha muito o Espírito Santo. A gente atrapalha, porque a gente quer passar na frente, quer falar coisas que não é para falar, não é? Toma posicionamento que não é para tomar, e atrapalha. Mas se a gente confiar na promessa, se a gente declarar a promessa, Senhor, está escrito, o Senhor me prometeu, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu creio e eu tomo posse, a minha família toda será salva, toda ela. Eu perdi um irmão há um tempo atrás aí, depois de mim, um coração imenso. O falecimento dele abalou a cidade. Para enterrar ele foi um problema, porque as pessoas, todo mundo queria discursar. Coração gigante. Tinha um chamado de Deus. E Deus deu muita oportunidade. E ele ia, servia, caía. Ia, servia, caía. Ia, servia, caía. Até que um dia Deus... E foi tão interessante que eu clamava por ele, ele foi internado no hospital. Isso é muito poderoso, sabe, irmãos? Deus não levar uma pessoa por causa da sua intercessão. Imagina. E eu acordei um dia e disse assim, eu vou ligar para lá. Só estava esperando eu liberar. Aí eu liguei para minha irmã, ela não atendeu, e do nada eu disse, vou ligar para minha cunhada. E minha cunhada estava ela que estava nessa hora com meu irmão. Eu conversei com ela, eu disse, bote o celular no ouvido dele. E aí eu comecei a fazer uma oração, e ela disse que o olho dele começou a lacrimejar, sair lágrimas, ele estava inerte, numa cama de hospital, e ela disse que surgiu um clarão grande no quarto assim, e quando eu liberei, ele... Mas antes disso, ele se reconciliou com Jesus, ele declarou seu amor por Jesus. Porque os nossos não se perderão. Então não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Confia no Senhor. Porque você está sendo conduzido por uma palavra que Ele te deu. Por isso que o Senhor diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós precisamos guardar no coração as promessas de Deus, porque Ele não as esquece. Às vezes nós ficamos olhando para aquele vendaval, a tempestade. Imagina se Paulo fosse se basear pela circunstância que ele estava vivendo. Ele estava preso. Você sabe como é que o cara estava lá no navio? Com uma corrente no tornozelo. Eles estavam acorrentados. Havia um vendaval. E naquele tumulto todo, o soldado diz assim, vamos matar eles todos. Vamos matar todos. Mas Paulo disse, olha,
ninguém aqui vai se perder. Ninguém vai se perder. E eles soltaram os presos e todos foram nadando até chegar à ilha de Malta. Nenhum se perdeu. Chegando na ilha de Malta, né, eles recebem, os bárbaros recebem toda aquela comitiva de pessoas. Muita gente. 200 e poucas pessoas. E Paulo, está muito frio, Paulo vai fazer lá uma fogueira, e vem uma víbora e morde a mão de Paulo. Um animal peçonhento, venenoso. E o povo de lá diz assim: a justiça dos homens, da justiça dos homens você escapou, mas da justiça de Deus você não vai escapar. Eles pensavam que Paulo era um criminoso, porque Paulo era um preso, era um presidiário. Só que a justiça de Deus verdadeiramente estava com Paulo, porque Deus é justo. E ele diz que a sua palavra, ela é pura, ela é justa. E Paulo tinha uma palavra de Deus que estava o conduzindo até Roma, porque era necessário que ele testemunhasse para César quem era Jesus Cristo. Que César se achava o Senhor, mas ele ia conhecer o Senhor dos Senhores através da vida de Paulo. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós estamos no tempo da apostasia. As pessoas estão esfriando na fé. Por isso é tempo de nós confiarmos mais em Deus e o buscarmos de todo o coração, de nós começarmos a declarar as suas promessas, porque cada vez que nós verbalizamos a palavra de Deus, ela se torna viva em nossa vida e vai se materializando, porque ela é o dínamos, é o poder explosivo, ela que gera todas as coisas, é a palavra do Senhor. Não é para a gente estar falando como aqueles homens lá do barco estavam: estamos perdendo tudo, vamos perder a vida, vamos morrer. Paulo disse: não, um anjo do Senhor me apareceu esta noite, eu tive uma visão, nenhum vai se perder, nenhum vai se perder. E ninguém se perdeu. Mas engraçado que aqueles homens não eram da igreja, não eram crentes, mas eu creio que a maioria passou a ser, porque depois de ver todo um milagre acontecendo, só não se rende ao Senhor se for muito duro de coração. Que tempestade você está passando? Qual é o vendaval que tem inquietado você, que tem desestabilizado a sua vida, tem te deixado vacilante, oscilante? A palavra de Deus diz que o homem que tem duplo pensamento, coração dúbio, ele não pode receber nada de Deus. Ele é como a onda do mar que bate e volta. Por isso nós precisamos confiar no Senhor de todo o coração, confiar em Deus, porque Ele nos deu promessas e Ele vai cumpri-las. E nós sabemos que em Roma, preso, Paulo escreveu a maioria das cartas. Paulo escreveu 60% do Novo Testamento, e a maioria foi tudo lá na prisão, porque mesmo preso, ele próprio disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa comigo. De lá de dentro da prisão ele conseguia evangelizar lá fora. E quando ele escreve a carta aos romanos, é porque muitos romanos haviam se convertido, soldados de Roma, muita gente se converte, porque ele continuava firmado nas promessas de Deus. Ele tinha um envio, ele estava ali porque Deus o havia enviado, ainda que ele estivesse passado por tempestades, vendavais, e estivesse passando por grande tribulação, e estivesse em uma prisão, ainda assim, ele continuava frutificando. E nós temos falado sobre isso aqui. Nós precisamos sair das quatro paredes. Nós precisamos frutificar, ganhar vidas para Jesus. Nós precisamos, porque foi para isso que Ele nos chamou. Jesus não nos chamou para ser crente só. Jesus não nos chamou
só para a gente ficar dentro de uma casa prestando-lhe um culto. Jesus nos chamou para realizar uma grande obra. Uma grande obra. Em nome de Jesus. Paulo foi esse homem que antes dele entender, ele perseguia a igreja e era um conhecedor da lei, mas ele conhecia a letra e não o espírito. Ele conhecia a palavra, mas não o Deus da palavra. Ele nunca tinha tido um encontro real com o Senhor. Ele não conhecia o Senhor da palavra. No dia que ele teve um encontro, a vida dele transformou. Sabe qual foi a primeira pergunta que Paulo fez quando ele caiu do cavalo? Hein? Senhor, o que queres que eu te faça? Por que ele chamou o Senhor? Ele teve um encontro com Jesus. E a partir daquele momento, nunca mais ele foi o mesmo homem. Jesus disse: você não vai nem chamar pelo mesmo nome. Você era Saulo, agora você vai ser Paulo. A transformação é completa. E ele vai, já com um direcionamento, entra na cidade, não é? E fica lá e aguardando, porque eu vou enviar uma pessoa até você, e ele vai orar por você e você vai ficar curado. E está lá Ananias, outro servo, e Deus fala: Ananias, e ele: eis-me aqui, Senhor, vá à casa de Simão, porque lá na rua direita tem um homem chamado Saulo de Tarso. Eu quero que você vá lá orar por ele, para que ele seja curado. E Ananias disse: Senhor, esse homem, eu tenho ouvido falar dele. Ele persegue cristão, ele mata cristão. Ele é um perseguidor. Como é que você quer que eu ore por um homem desse? Se vá lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. E ele vai lá e ora por ele, e ele é curado. E Paulo ali é cheio do Espírito. Ele recebe o Espírito Santo naquela hora em que Ananias ora. E ele abalou o mundo da época. E até hoje abala as nossas vidas com as suas ministrações. Irmão, não é diferente comigo e com você. Deus não chamou você para ficar sentado num banco de boca fechada. Deus chamou você como um vaso escolhido, um vaso útil, um vaso que tem utilidade no reino. Então abre a tua boca. Não tenha medo. A palavra de Deus diz que aquele que se envergonhar dele, quem tiver vergonha de pregar, de falar sobre Jesus, também naquele grande dia o Senhor vai sentir vergonha dessa pessoa. E ele vai ser envergonhado. E quando nós falamos do amor de Deus, nós experimentamos de algo que só aqueles que servem a Jesus podem experimentar. Da alegria, do prazer e da recompensa. Da recompensa que recebemos aqui nessa terra. Estou falando nem da vida eterna, porque essa aí Jesus conquistou na cruz, nos deu esse direito. Nós recebemos o selo do Espírito para habitar com Ele nos céus, mas eu estou falando de uma recompensa aqui na terra, só em falar do amor dEle. Só em falar do amor dEle. Então, em nome de Jesus, você tem muito para dar. Muito, não é pouco não. Então abre a boca e deixa Deus te usar. Paulo poderia estar cabisbaixo naquela embarcação. Estou perdido. Estou acabado. Hoje
Eu estava pensando nisso, meditando na palavra. Paulo andava em embarcações luxuosíssimas, né? Ele disse: eu vou lá para a Terra Santa, vou pisar lá em Jerusalém, passar por Dubai, no grande shopping de Dubai, né? A viagem dos crentes hoje é essa: excursão para Israel passando por Dubai. Sei quantos $1000 gasta, porque se não pisar na Terra Santa, parece que não vai nem ser salvo, mas tem que passar por Dubai. Paulo pegava aquelas embarcações horríveis e saía pelo mundo pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho de Cristo, sendo perseguido, tempestades, passando fome, necessidade, dificuldade, tudo que você imaginar ele passava, mas ele estava anunciando o reino daquele que vive e reina para sempre. Ele estava anunciando que o Cordeiro Santo, imaculado, ele foi oferecido como sacrifício para que as nossas vidas fossem salvas. Ele anunciava o Cristo vivo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E aonde ele ia, os sinais aconteciam, porque ele confiava, ele cria nas promessas de Deus, ele orava pelos enfermos, eles eram curados. Ele chegava nos lugares e o ambiente era transformado pelo poder da palavra que saía dos seus lábios. Então é tempo da gente abrir a boca. Nós estamos vendo, irmãos, todos os sinais acontecendo, todos, se numa velocidade muito grande. É muito notório hoje. Até as pessoas que não servem a Deus já estão falando: é fim dos tempos, é fim dos tempos. E é de fato. Então nós precisamos acelerar. Acelerar. Porque precisamos arrebanhar o maior número de pessoas para o reino. O maior número. E nós estamos vendo que estamos no tempo da... E vou dizer para vocês, a perseguição vai chegar, não vai demorar. Escreve o que eu estou falando. Mas em meio à tribulação, perseguição, nós temos que ser como a igreja primitiva, continuar fiéis, pregando, anunciando e arriscando a vida. Eles arriscaram tudo. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós não vamos poder recuar. Eu estava vendo agora, assisti uma série de filmes dos crentes na China, queridão. Pensa. Os caras são vigiados o tempo todo. Eles se disfarçam. Olha, irmão, é um negócio de doido. O cara servir Jesus na China. E tem gente que quer que implante o sistema da China aqui no Brasil. E tem crente que ainda vota no cara. Eu tenho falado isso aqui. Não vou falar de política não, irmão. Falando de princípio. Tem gente que defende. No dia do culto das mulheres eu estava ali conversando ali. E o cara: não, pastor, você sabe, né? Rapaz, tomou umas lapadas ali que vai se converter, rapaz. Vai ler Bíblia. Você é idiota, você vai querer que o diabo governe onde Jesus quer governar? E a gente pode deixar. É só fazer a vontade do diabo, que ele vai governar. É simples. A gente tem falado, tem esclarecido, tem mostrado, porque é questão, não é de política, é de princípio espiritual. Se você apoia alguém que é contra todos os princípios do reino de Deus, então, irmão, você não serve a Deus. Eu vou te ser bem claro, você serve ao diabo. É princípio. Você pode gostar ou pode não gostar, mas a verdade é essa. Nós estamos de um lado. Nós escolhemos o lado da luz, não das trevas, da vida e não da morte, da bênção e não da maldição. Nós temos um lado. E vão falar mal da gente, vão perseguir, vão apontar o dedo. Acabou, a gente já sabe disso. Ele diz: bem-aventurados sois vós,
quando vos perseguirem por minha causa. Feliz é a pessoa. Então, amém por isso. Amém por isso. Então, não importa a situação que estamos passando, a dificuldade, nós precisamos é permanecer na presença. Se tem dificuldade, busca mais ainda. Não é se afastar, não é se esfriar, é buscar com mais intensidade. Porque quanto mais dificuldade, mais nós precisamos do Senhor. Quanto mais luta, mais nós precisamos daquele que vai lutar por nós. Como ele disse ao povo de Israel: ó, fique calmo aí, só adorem, porque nessa peleja vocês não terão que pelejar, eu vou pelejar por vocês. Amém? Deus seja louvado.
Glória a Deus.